Boa tarde, pessoal. Então, vamos para agora a nossa última aula relativa à narrativa, ao tipo textual narrativa, narração, em que a gente vai fazer um planejamento anterior ao processo da escrita. Esse planejamento, como eu já havia dito a vocês em sala, é muito importante para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não comece a escrever, se perca no texto e perca a ideia que está sendo transmitida, certo? Toda vez que a gente começa um trabalho novo, uma produção nova de texto ou de qualquer outra forma artística ou não, a gente precisa ter em mente para onde estamos caminhando, para que esse processo, esse meio do caminho seja direcionado de forma que todos os acontecimentos, todos os detalhes, todos os itens que são inseridos pelo autor naquele texto tenham um direcionamento, um propósito específico, certo? E então a gente começa pelos os elementos, né, da narrativa, que foi as últimas aulas que nós assistimos, que nós conversamos um pouco, fizemos atividades sobre isso. Aqui eu não coloquei todos os elementos, vocês podem ver que tem o enredo, o plot inicial, o narrador, personagem, clímax e desfecho, está faltando algumas coisas, mas porque nós faremos aqui uma narrativa simples. O aprofundamento maior desse estilo de texto, desse tipo textual e dos gêneros do qual ele faz parte, a gente vai ver em um outro momento, uma parte 2 do curso, em que a gente aprofunda melhor nesses quesitos, né? Agora a gente está simplesmente conhecendo esse tipo e os gêneros textuais pertencentes a esse tipo. Enfim, o enredo, lembrando o que vai ser, né? O primeiro item que a gente se preocupa geralmente quando o autor começa a escrever um livro, a primeira preocupação dele é o que ele vai contar. Ele está escrevendo uma narrativa, mas o que é que vai acontecer afinal de contas? Nesse texto simples que eu resolvi construir, né, de umas 30 linhas, aí 4 parágrafos, eu decidi que o enredo vai ser uma festa de aniversário. Vai estar acontecendo a festa de aniversário da protagonista, e nesse momento vai acontecer algo inesperado, que aí vai ser o nosso clímax propriamente dito, certo? A gente não vai colocar o clímax no enredo, mas basicamente a gente tem o aniversário dessa protagonista, seus amigos e familiares, vamos colocar aqui, ó, estão presentes, enfim, a gente pode iniciar por aí, né? O aniversário, a gente tem uma protagonista aqui, que pode ser uma criança, um adulto, um idoso, eu não especifiquei, ainda está bastante aberto. Os amigos e familiares dessa pessoa estão presentes, então o que a gente imagina? Que essa pessoa é uma pessoa querida, né? Um aniversário com bastante pessoas, então a gente não pode negar isso. E o plot inicial vai ser um presente surpresa que vai chegar pelo correio. Vai ser um pacote que ninguém sabe exatamente o que é, que ninguém sabe quem enviou, e aí esse é o plot inicial. Lembrando o que é o plot inicial, galera? O plot inicial é aquele acontecimento que vai despertar o interesse do leitor, ou seja, um aniversário é uma coisa banal, acontece o tempo todo, não é motivo de que se escreva uma história sobre isso, certo? Mas um plot inicial, que é a chegada de um presente pelo correio, que não tem, ó, a gente pode até acrescentar aqui, ó, que não tem nome, que não tem informações e está embrulhado, causa uma certa dúvida, um certo interesse, causa no leitor uma vontade de saber o que é que vai acontecer, o que é que está acontecendo com aquilo dali. Né? Imagino que vocês também e mim também, porque eu estou fazendo junto com vocês, então essas ideias estão acontecendo agora. O narrador não vai ser um narrador personagem, tá? Ele vai ser um narrador observador. O que isso quer dizer? Que ele não vai fazer parte da história. O último texto que a gente produziu em sala era de um narrador personagem, ele observava uma cena, um acontecimento, mas ele não... e ele participava da história, né? Agora a gente vai ver o oposto, a gente vai ver um narrador que vai observar, mas não vai fazer parte dessa história. O personagem, né, a gente tem vários personagens em uma narrativa, nesse caso o protagonista vai ser o aniversariante. Vou colocar aqui um aniversariante adolescente,
tá? Adolescente, homem, vai ser um homem adolescente, gordinho, vamos colocar assim, baixo, e muito curioso. Essa é a minha descrição sobre esse protagonista. O antagonista, nesse caso, vai ser o quê? A gente pode colocar o presente como um antagonista, né? Ficaria bastante interessante se esse presente fosse um personagem principal também junto com um dos personagens principais, né, junto com o protagonista. E com o personagem principal, quero dizer mais especificamente aquele em que a gente presta bastante atenção na história. A história se ocupa em alguns momentos de falar dessa pessoa, desse personagem, desse antagonista. O protagonista e o antagonista sempre recebem destaque, mais o protagonista, obviamente, porém o antagonista também tem sua própria narrativa. A gente também acaba conhecendo bastante coisa sobre os vilões das histórias, né? Porque eles também têm seus momentos de destaque. Nesse caso, porém, eu vou colocar o antagonista como uma pessoa, né? Pra gente fazer, novamente, uma narrativa mais simples, sem muita complexidade. Quando a gente coloca um objeto como personagem, a gente tem alguns desafios. Mas aqui, nesse caso, o antagonista, eu vou colocar o entregador do pacote, do presente, né? Que seria o carteiro. Não especificamente carteiro, né? Não sei se essa seria o nome correto, mas é um carteiro. E aí, personagem secundário, a gente pode ter como, por exemplo, a mãe do aniversariante, né? Imagine você, tá no aniversário, sua festa de aniversário de alguém que você conhece, você é a mãe daquele aniversariante, chega um pacote que ninguém sabe de onde veio, que ninguém sabe quem enviou, ninguém sabe o que tem dentro. Então você, como a mãe daquela pessoa que recebeu aquele pacote, fica bastante preocupado, mas não necessariamente o foco da narrativa vai ser em você. A gente pode colocar mais de um personagem secundário, né? A gente pode ter infinitos personagens secundários nesse caso. E aqui eu vou então selecionar dois. Um vai ser a mãe do aniversariante e o outro vai ser o melhor amigo. Esse melhor amigo e essa mãe não necessariamente precisam de uma descrição, como a gente fez aqui para o protagonista. Eles não precisam ter um parágrafo só para descrever como eles se parecem, como eles se sentem. A gente pode simplesmente ter, dentro do clímax, dentro do desfecho, ou dentro do plot, né, em algum desses momentos, algum parágrafo, como que eles vão interagir com essa história. Por exemplo, a mãe do aniversariante se assustou com um presente, pode ser simplesmente essa menção. O seu melhor amigo pegou o presente escondido e abriu, alguma coisa assim. A gente não precisa se ocupar de descrever com detalhes isso, mas se você quiser, você pode fazer isso. O problema é que deixa o texto um pouco maior, né? Porque a gente tem que ter um espaço para o acontecimento, que vai ser o clímax, e para o protagonista, né? Então, e para o antagonista também nesse caso. Então, se a gente tiver que lidar com muitas coisas, a gente acaba produzindo um texto maior. O clímax, qual que vai ser, gente? Eu vou deixar para vocês escolherem. Ó, escolham o clímax, vamos deixar assim, porque eu quero que vocês participem da produção desse texto, tá? A gente está escolhendo aqui esses detalhes, né, ensaiando um planejamento de narrativa, como diz o texto, o título aqui da aula, mas a gente também tem que transformar isso numa atividade que vocês têm que fazer, senão não há aprendizado, né? Simplesmente assistir o que eu estou falando não vai fazer com que vocês aprendam, porque vocês precisam escrever, o curso é de escrita. E o desfecho, vamos definir aqui um desfecho. Eu achei essa ideia do melhor amigo abrir o presente escondido muito legal, ó. Melhor amigo, você pode escolher um nome para ele, ó. Escolher um nome, que ele não tem nome aqui, né? Eu tô dando aqui um momento para você ser criativo. O melhor amigo abre o presente escondido e o que vai acontecer quando ele abrir esse presente escondido? É um presente que ninguém sabe o que tem dentro, ninguém sabe quem que enviou. O antagonista, né, a pessoa que vai se opor ao protagonista, é o entregador, o carteiro, a pessoa que deixa aquele presente lá. Será que as intenções dele eram boas? Será que era ruim? Lembrando que a gente falou um tempinho atrás que, ó, o antagonista não necessariamente vai ser vilão.
né? Se você quiser, você pode transformar ele em vilão. Se você não quiser, ele pode simplesmente ter uma boa intenção, mas aconteceu um mal entendido, e aí no final o presente não era nada, né? A gente pode trazer essa quebra de expectativa do leitor de uma forma bem criativa, inclusive, que no presente era simplesmente um sapato e todo mundo ficou aflito, sem saber o que fazer, à toa e tudo mais, certo? Agora, o que acontece? Quando a gente define essa primeira etapa, esses primeiros detalhes, a gente já se vê mais direcionado para a história. É normal que o nosso cérebro comece a imaginar já alguma coisa. Mas o que a gente tem que ter em mente? Esse enredo, na verdade, né, a gente tem um clímax aqui que vai acontecer, um desfecho, mas esse enredo ele tem que ser o mais visível para você o possível. Quando você começa a fazer essa produção desse texto, é bom que você consiga se direcionar ao máximo. Não que você precisa fazer um rascunho imenso que, na verdade, acaba se tornando um próprio texto, né? Esse não é o objetivo, o rascunho tem que ser super reduzido, ele tem que ser um resumo. Mas se você quiser já adequar, deixar anotado o que vai acontecer especificamente, você pode também. Então eu vou fazer isso, ó, no enredo inicialmente, né, no primeiro parágrafo, a gente vai apresentar a informação de que é o aniversário do protagonista, qual é o nome desse protagonista, quantos anos ele está fazendo, né, que seus amigos estão presentes, seus familiares, todo mundo está feliz ou está triste, todo mundo está, né, despertando algum sentimento já, ou estão fazendo alguma atividade, já estava todo mundo em volta do bolo, já esperando para bater o parabéns, e de repente chegou um embrulho, né? Pode acontecer aí em diversos momentos que vocês podem decidir. Mas eu quero acrescentar alguma coisa aqui também, né? Eu quero deixar meu enredo mais direcionado. Eu acho que só direcionar o início, né? Porque aqui eu só tenho o primeiro parágrafo. Só direcionar o início para mim já não tá muito bom. Eu quero direcionar mais alguma informação. Vou colocar, por exemplo, que esse pacote foi deixado nos fundos da casa. E apenas a vizinha viu o entregador, que estava trajando uma roupa preta, né, uma roupa preta para dar uma característica de mistério, né? Lembra que a gente conversou sobre as características das roupas, por exemplo, né? E outra coisa que ele pode estar trajando, uma característica que eu quero imprimir nele, estava trajando uma roupa preta e uma máscara. Ele estava com uma máscara. O que quer dizer roupa preta e máscara? O que essas duas características podem imprimir nessa história, pode contribuir com essa história? Tá vendo? Então, quanto mais eu for direcionando, já sei aqui, ó. No segundo parágrafo, eu vou escrever o que exatamente? Que esse pacote foi entregue, que uma pessoa viu aquilo dali. Como que essa pessoa, essa vizinha, se sentiu? E aí outra coisa, né? A gente vê surgir mais um personagem secundário, que é a vizinha. Ela não necessariamente está na festa, observem que eu não disse isso, que ela fazia parte da festa, mas ela viu sendo entregue. Como ela se sentiu sobre isso? Ela ficou assustada, né? Uma pessoa toda de preto, com uma máscara, né? Bastante suspeito. Como que ela se sentiu sobre isso? O que ela fez, né? Aí eu posso colocar também aqui. Nesse momento, a vizinha chama a mãe do aniversariante e sinaliza a presença do pacote. Beleza, agora aqui eu já coloquei para vocês 3 ações que estão acontecendo. A primeira é uma ação introdutória, né, o aniversário que estava acontecendo. Depois, um segundo momento, uma segunda cena, é a chegada desse pacote e a vizinha vendo esse pacote. E a terceira é a vizinha chamando, né, a mãe do garoto, a mãe do aniversariante, que é um dos nossos personagens secundários. Observa que quando eu defino as coisas antes de começar a escrever, já me ajuda muito, não é verdade? Então, eu já sei o que eu vou começar a escrever no texto, vocês já sabem o que vocês vão escrever no texto. Aí você vai falar pra mim, poxa, eu vou colocar tudo isso no primeiro parágrafo.
olha, é uma opção, você pode fazer isso se você quiser, mas eu não indico. Eu indico que vocês descrevam as coisas, descrevam o ambiente, descrevam o que aquelas pessoas estavam fazendo, descreva com 1, 2 frases como que a vizinha acabou vendo, presenciando aquela situação, como que a mãe do aniversariante reagiu, ela foi imediatamente para a sala entregar o presente, ela pôs a mão no presente ou ela achou aquilo muito suspeito e achou melhor não encostar naquele pacote. Então, todos esses detalhes vocês têm que descrever durante o texto. Aqui a gente está visualizando somente as ações que estão acontecendo. Mas um texto não é só feito de ações. Óbvio, cada frase vai ter que estar ali presente para construir uma narrativa em que o leitor sinta-se parte daquela leitura. Então, ele tem que visualizar tudo o que está acontecendo com o máximo de detalhes possíveis. Imagina, vocês lendo um livro e simplesmente tem uma ação atrás da outra, não tem descrição de cenário, não tem descrição de como as pessoas se sentiam, vocês vão achar esse texto chato pra caramba, né? Então, a atividade é essa, gente. Vocês vão produzir este texto. Esse é o procedimento que a gente faz, ó, para iniciar um texto. A gente decide o enredo, o plot inicial, qual o tipo de narrador, né, qual o tipo de protagonista, uma descrição breve dele. É bom fazer uma descrição porque ele é um personagem principal, né, então a gente tem que ter uma descrição dele até pra gente se sentir mais afeiçoado, né, se a gente não descrever nada sobre o protagonista, o leitor não sente que aquele protagonista é legal, não sente empatia por ele, né? Então, se o protagonista morre, ninguém liga, por exemplo, se você não sabe nada sobre ele. Agora, se você souber umas coisas, né? Ah, ele era um adolescente muito bondoso e, de repente, dentro daquele pacote de presente tinha uma bomba e ele morreu. Qual o efeito que o fato dele ser um adolescente bom, amoroso, gente boa, legal, amigável, produz no leitor que está lendo isso? Ele fica com pena, né? Ele fica triste. Enfim, todas essas construções são feitas dessa forma. Envie o material para mim para a gente poder fazer uma análise. Gostaria muito de dar uma aula fazendo a análise do texto de vocês, comentando o texto, beleza? Vai ficar muito bacana. Tchauzinho, até a próxima.